Olá, seja bem-vindo. No presente vídeo vamos dar sequência às nossas aulas de direitos reais e para hoje a minha abordagem vai girar em torno da classificação dos direitos reais. Por isso, convido-lhe a assistir o vídeo até ao fim para que possa ter mínimas noções em torno dessa questão. E se for novo no canal, convido-lhe já agora a inscrever-se, a deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica. Não deixe de ativar o sino para que possa ser notificado sempre que nós subirmos vídeos novos. E compartilhe, caso queira, o máximo que puder, para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos. Desta maneira, possamos contribuir para a sua cultura jurídica. E se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbier. Ao longo das aulas anteriores, andamos aqui a abordar sobre conceito, doutrinas, olhamos para o objeto, fontes, entre outras questões ligadas aos direitos reais, como os princípios e as próprias características. Logo, do conceito aqui apresentado, depreende-se que, não obstante aquele critério absolvido, nós podemos efetivamente classificar os direitos reais. E para podermos classificá-lo, na verdade, existem nas doutrinas várias teorias, nomeadamente a teoria que classifica os direitos reais em direito real de gozo, direito real de garantia, direito real de aquisição, a doutrina que divide em direitos simples e direitos complexos, direitos imediatos e direitos imediatos, direitos maiores e direitos menores, direitos sobre coisa própria, direitos sobre coisa alheia. Enfim, são várias teorias que giram em torno dessa questão. Por isso eu convido-lhe mais uma vez a dar uma olhadela ao manual do professor Menezes Teles Leitão para que possa efetivamente ter mais luzes em torno dessa questão, porque a minha abordagem de hoje, na verdade, não obstante a ser sobre a classificação dos direitos reais e existirem várias classificações, eu vou aqui destacar apenas aquelas que são efetivamente as mais importantes, ou seja, a que classifica os direitos reais em direitos reais de gozo, direitos reais de garantia e direitos reais de aquisição, classifica os direitos reais maiores e menores e, por fim, a que classifica os direitos reais sobre coisa própria e sobre coisa alheia. Meus senhores, desta feita, vamos então entrar para aquilo que são as nossas matérias e, a priori, abordaremos sobre os direitos reais de gozo. Meu caro, os direitos reais de gozo, na verdade, são aqueles direitos que permitem ao seu titular a faculdade de usar, fruir e dispor de uma determinada coisa. Ou seja, permitem ao seu titular o uso da trilogia romana, que consiste em ius utendi, ius fruendi e ius abtendi. O ius utendi, na verdade, consiste nada mais nada menos no poder, na faculdade de usar a coisa, que é o direito de uso. O direito ao uso fruendi permite na possibilidade de adquirir ou possuir os frutos que advêm da referida coisa. E o ius abtendi consiste, na verdade, na faculdade do titular poder dispor a coisa da forma que achar mais conveniente. Nesse contexto e daquilo que é a classificação dos direitos reais de gozo, nós podemos efetivamente enquadrá-la dentro daquilo que é o próprio conteúdo dos direitos reais. Desta feita, quando nós olhamos efetivamente para a subclassificação dos direitos reais de gozo, nós vamos incluir com certeza o direito de propriedade, claramente, o direito de usufruto, o direito de uso e habitação, a enfiteuse, o direito de superfície e a servidão predial. Exatamente. Todos esses direitos consubstanciam-se nos direitos reais de gozo. Por quê? Porque podem permitir ao seu titular a faculdade de usar, fruir ou dispor da coisa. Não obstante a isso, e apesar de serem vários os direitos reais de gozo, na verdade, apenas o direito de propriedade é que permite ou que tem essa conjugação plena dos três poderes, como vimos há pouco no sistema do artigo 1205, é nele que vamos encontrar disponíveis os três poderes, só e somente no direito de propriedade. Quem tem propriedade normalmente tem o direito real de gozo pleno, porque pode usar, dispor e fruir a coisa. Enquanto que, imaginemos que no usufruto, o indivíduo vai ter apenas dois direitos, ou dois poderes, que é de usar e fruir a coisa.
Enquanto que no uso e habitação será basicamente a mesma coisa. Ele vai poder usar e habitar na referida coisa. A enfiteuse. O enfiteuta tem basicamente os mesmos direitos, ou seja, tem um direito real não pleno, porque somente vai poder usar. O superficiário, ou direito de superfície, sucede a mesma coisa. E com a servidão predial, aí está. O indivíduo vai ter apenas uma parcela para poder usar, nem vai poder fruir. Portanto, há aqui certas limitações para os outros direitos reais de gozo, enquanto que no direito de propriedade nós vamos encontrar claramente os três poderes bem patentes ou assentes. Bem, para além dos direitos reais de gozo, nós temos ainda os direitos reais de garantia. O que vai ser direito real de garantia? São aqueles direitos que permitem ao seu titular a possibilidade de, em caso de incumprimento, ser pago em primeiro lugar em detrimento aos outros credores. Exatamente. Quem normalmente tem um direito real de garantia vai ter essa faculdade. E quais são, para além da faculdade de ser pago com preferência em detrimento de outros lugares, quais são as faculdades que ele vai ter? Ele ainda poderá ter, enquanto titular de um direito real de garantia, a faculdade de despoletar um processo de execução para fazer cumprir de forma coerciva o seu pagamento. Para além disso, em caso de venda ou de uma outra ação judicial ser intentada contra o seu devedor, poderá se opor àquela venda. Por quê? Porque ele tem um direito real de garantia e, tendo um direito real de garantia, terá efetivamente que ser pago em primeiro lugar. A título de exemplo, imaginemos que A constituiu a favor de B uma hipoteca sobre um bem concreto, um imóvel concreto, no caso. Assim sendo, A constituindo essa hipoteca e tendo outros devedores, se, no entanto, não cumprir com a obrigação com aqueles credores e aqueles credores entrarem uma ação e chamarem o imóvel cujo B tem a hipoteca a seu favor, logo B poderá se opor àquela ação ou no sentido de ser integrado na respectiva ação de modos a que possa ser pago. E vai ser pago com preferência, por quê? Porque ele tem uma garantia real. Bem, as garantias, e pronto, infelizmente ainda não falamos sobre direitos e obrigações, mas elas podem ser pessoais ou reais. Serão pessoais, claramente, quando incidirem sobre pessoas, e estamos aqui a falar, por exemplo, do fiador. O fiador garante pessoalmente que vai cumprir de forma solidária e subsidiária com o pagamento da dívida em caso do devedor não cumprir. E as garantias reais são assim designadas porque elas incidem efetivamente sobre uma determinada coisa. Por isso é que falamos há pouco sobre a hipoteca. E, no entanto, esses direitos reais de garantia, por sua vez, estão subclassificados em consignação de rendimento, o penhor, a hipoteca, o privilégio creditório e ainda o famoso direito de retenção. Falo famoso por quê? Porque muitas vezes nós aqui já abordamos sobre estas matérias ou sobre esta matéria de direito de retenção e, portanto, deve estar já cansado de ouvir exemplos em torno disto. Bem, os direitos reais de garantia, por sua vez, têm consagração legal, têm um regime jurídico próprio no nosso Código Civil. Claramente, o nosso Código Civil é tão bom que nos dá ideias, basicamente, sobre tudo aquilo que nós precisamos. Bem, primeiramente, a consignação de rendimentos. Vem consagrada nos termos do artigo 656 do Código Civil, que vai estabelecer o seguinte. Primeiro, noção. O cumprimento da obrigação, ainda que condicional ou futura, pode ser garantida mediante a consignação dos rendimentos de certos bens e imóveis ou de certos bens móveis sujeitos a registros. Exatamente. O que é consignar rendimentos? Consignar rendimentos, na verdade, incide, e é por isso que nós vimos aqui na norma bens. Bens significa que vai existir uma coisa. Essa coisa pode ser móvel ou imóvel. Já falamos sobre a classificação das coisas. Aqui, e
explicamos com maior realce quando abordávamos sobre o objeto da relação jurídica em sede de teoria geral do direito civil. Por isso, tem aqui no link. Vai lá ver essa aula e depois volta para aqui, tá bem? Depois volta. Bem, bens imóveis ou imóveis, logo, sempre que o indivíduo tiver uma dívida, no entanto, não tem capacidade financeira para cumprir, porém tem um imóvel arrendado, pode consignar as rendas a favor do seu credor, de modo a que, com o valor da renda, possa pagar as dívidas. Imaginemos que estamos a falar de um bem imóvel, sujeito a registro também. Por exemplo, o automóvel é um bem imóvel sujeito a registro. E o automóvel, o veículo motorizado, vamos falar vulgarmente o IAS, está na via, né? Estando na via, fazendo o serviço de táxi, vai gerar lucros ou rendimentos de forma diária. Assim sendo, podemos efetivamente consignar os rendimentos a favor do credor para que ele possa ver cumprida a sua obrigação. Está ou não está? Está. É uma forma, é um direito real de garantia. Para além disso, temos o penhor. O penhor tem consideração legal nos termos do artigo 666. Artigo 666 e seguintes do nosso Código Civil e estabelece o mesmo artigo. Noção. O penhor confere ao credor o direito à satisfação do seu crédito, bem como dos juros, se os houver, com preferência sobre os demais credores, pelo valor de certa coisa móvel ou pelo valor de créditos ou outros direitos não suscetíveis de hipoteca, pertencentes ao devedor ou ao terceiro. Exatamente. Na verdade aqui meu caro, eu tenho uma coisa móvel, tenho um Rolex, tenho um anel de diamantes, tenho um colar de diamantes ou de ouro, tenho aquelas chamadas santopeias no braço, uma mascote, que é avaliada em milhares de dólares ou em milhares de kwanzas. Consequentemente, ao fazer uma dívida ou adquirir ou contrair uma dívida com bem, eu dou como garantia do cumprimento da obrigação um desses bens móveis. Sendo móveis, estamos aqui a dar em penhor o bem. Exatamente, dar em penhor. Não podemos considerar penhorar, porque penhorar é um outro ato jurídico que vamos aprender em sede da ação executiva. É, na verdade, uma segunda fase da ação executiva que tem como finalidade apreender os bens do devedor com vista a que os bens possam ser vendidos. Vamos aprender isso mais tarde. Por agora, é importante que tenha aqui. Quando estamos a falar de penhor, o indivíduo, o sujeito passivo da relação jurídica, dá o bem em penhor a favor do sujeito ativo. É importante que tenha essa situação bem patente. Bem, existem outros aspectos que depois em sede própria nós vamos aferir. Isso aqui é simplesmente para dar uma chega daquilo que é esta matéria. E para além disso, temos agora, nos termos do artigo 686 e seguintes, a matéria ligada à hipoteca. Okay. O que é que vai ser a hipoteca? Muitas vezes nós andamos pelas ruas e eu, particularmente quando era mais novo, os nossos amigos diziam: olha aquela lamboa, desculpa o termo, olha aquela lamboa, vou te hipotecar. Quem é miúdo ou quem é da minha faixa etária provavelmente deve saber o que é isso. Vou te hipotecar naquela miúda. Estás hipotecado. Enfim, são termos que a gente às vezes utiliza e não sabe os termos corretos ou não sabe o significado correto. E daí é que hoje vamos aprender que nos termos do artigo 686 a hipoteca consiste ou confere ao credor o direito de ser pago pelo valor de certas coisas imóveis ou equiparadas pertencentes ao devedor ou a terceiro, com preferência sobre os demais credores que não gozem de privilégio especial ou de propriedade de registro. Meus caros, estão aqui a perceber, né? A hipoteca, diferente do que acontece com o penhor, nós vamos dar um bem imóvel. Na hipoteca nós vamos dar um bem imóvel, ou até sendo móvel, desde que seja suscetível de registro. Logo, um carro, uma aeronave ou então um navio são bens móveis, mas que são sujeitos a registro e por conta disso nós não vamos dar
em penhor, mas sim vamos hipotecá-los, nos termos do artigo 686. Atenção, para que o penhor, a hipoteca seja efetivada, é necessário o registro. Ou seja, existem os registros prediais, existem as conservatórias de registro automóvel, logo, não obstante a nossa aquisição da hipoteca, devemos imediatamente fazer o registro nas respectivas certidões para que haja eficácia. Leia depois o artigo 687 e vai ter efetivamente essa situação. Muitas vezes eu noto isso na minha vida prática. As pessoas dão os bens como hipoteca e nem sequer são titulares dos bens porque não têm uma certidão predial, porque não são titulares de um direito de superfície, porque não têm uma escritura pública, não têm nada, mas dão um bem como hipoteca. E, parecendo que não, a outra parte aceita aquele bem como hipoteca. Meu caro, aquela hipoteca é inválida, é inútil, não existe. Mas pronto, as pessoas preferem chamar isso como hipoteca, chamam, mas quando na hora de vamos ver, o problema efetivamente não vai estar resolvido. Meus caros, para além da hipoteca, temos ainda, aqui nos termos do artigo 733, os privilégios creditórios. Privilégio. Meu caro, você é um privilegiado porque nesse momento está a assistir à minha aula. E eu sou um privilegiado porque até agora consegui reter a sua atenção. Por isso, muito obrigado. Vamos dar sequência. Privilégios creditórios. Artigo 733, noção. Privilégio creditório é a faculdade que a lei, em atenção à causa do crédito, concede a certos credores, independentemente do registro, a serem pagos em preferência em relação aos outros. Exatamente, privilégio. Existem também circunstâncias que, não obstante o registro ou não registro, nós vamos ser pagos em primeiro lugar. E atenção, os privilégios creditórios podem ser mobiliários ou imobiliários. São mobiliários sempre que incidirem sobre coisa móvel. E são imobiliários sempre que incidirem sobre coisa imóvel. Assim sendo, estes privilégios creditórios normalmente se aplicam naqueles casos em que bens há em que têm que pagar impostos, não pagando os seus respectivos impostos. A AGT, ou Agência Geral Tributária, normalmente não tem nenhum vínculo, nenhuma garantia fixa, mas ganha, nos termos da lei, o privilégio creditório. Ou seja, vai ser pago em primeiro lugar, até mesmo daqueles indivíduos que tenham consignação de rendimentos, que tenham hipoteca, que tenham penhor. A partir do momento em que o indivíduo não pagou os IPUs agora já não, agora é só Imposto Predial, IP, a partir do momento em que não pagou o IP, automaticamente tem dívidas com o Estado e quando o bem vai ser vendido, em primeira instância, por meio do privilégio creditório imobiliário, vai ser pago em primeiro lugar quem? A entidade que eu acabei de referir há pouco. Para além disso, existem situações em que estamos a falar sobre bens móveis. Sobre bens móveis, normalmente incidem também privilégios creditores a favor dos trabalhadores e logo, a partir do momento em que, se formos a falar sobre uma sociedade comercial que tenha vários trabalhadores, entra em dívidas, não consegue pagar, vai para o processo de execução. Na execução vão ser graduados os credores. Quem será graduado em primeiro lugar? Os que têm privilégios creditórios. Logo, os trabalhadores têm privilégios creditórios imobiliários e serão pagos também em primeiro lugar. Basta só depois olhar para o artigo 737, número 1, a linha D, os créditos emergentes do contrato de trabalho ou de violação de cessação do contrato pertencentes ao trabalhador relativamente aos últimos 6 meses. Meus caros, é basicamente isso que devemos ter em conta em relação aos privilégios mobiliários. Se quiser depois ver os privilégios imobiliários, tem aqui no artigo 743 e seguintes. E para finalizar, tem a questão do direito de retenção, que eu, na verdade, não vou entrar em mais pormenor, simplesmente vou dizer-lhe que está consagrado no artigo 754 do Código Civil e, mais do que eu, vai depois ler, e se não tiver a ler, vai ver nossas aulas anteriores, mormente, a relação da própria norma jurídica, foi a nossa segunda aula, quando falamos também sobre a segunda parte das aulas inerentes aos fins do direito, abordamos sobre o direito de retenção. Bem, para finalizar a questão dos direitos reais de gozo, vamos então olhar para os direitos reais de aquisição. Bem, os direitos reais de aquisição, na verdade, consistem naqueles direitos que permitem ao seu titular, por uma determinada circunstância, adquirir um determinado direito sobre uma determinada coisa. Exatamente.
Quem tem um direito real de aquisição ganha a possibilidade de adquirir um direito sobre uma coisa, ou seja, um direito real. Nessa perspectiva, nós vamos subclassificar os próprios direitos reais de aquisição em dois. Ou seja, existem os direitos reais convencionais e existem os direitos reais de aquisição legal. Os direitos reais de aquisição convencionais, como a própria palavra já diz, são aqueles que vão ser convencionados pelas partes. Exatamente. Não obstante inúmeros cláusulas que incidem sobre os direitos reais, mas podemos particularmente convencionar a aquisição de um direito real. E essa aquisição de direito real pode ser feita de forma convencional através de dois instrumentos essenciais, nomeadamente o contrato de promessa, e aqui nós vamos ter que dizer com eficácia real, bem como o pacto de preferência, também com eficácia real. Digo isto por quê? Porque quando nós falamos sobre contrato de promessa, regra geral, ele é meramente pessoal, ou seja, normalmente vincula apenas partes, o que significa que se alguém não cumprir com a sua obrigação, dá-se aqui apenas um incumprimento e, consequentemente, a parte faltosa deverá indenizar a outra parte. É simples. Porém, a partir do momento em que dão eficácia real à coisa, ele torna-se um direito real de aquisição. Por quê? Porque se uma das partes incumprir com o contrato, a outra tem aqui a faculdade de perseguir a coisa e trazer para a sua esfera jurídica, não obstante a possibilidade de intentar uma ação de indenização contra aquela pessoa. Meus caros, então havia aqui a importância de darmos a eficácia real às coisas. E essa eficácia real, nos termos dos artigos, vamos lá já chegar. Né? Primeiramente, vamos olhar para o contrato de promessa. Temos o regime especial do próprio contrato de promessa e depois você faz a leitura sozinho, mas o artigo 413 estabelece a eficácia real da promessa. Quando é que vamos dar a eficácia real à promessa? A promessa de alienação ou alienação de bens imóveis ou de imóveis sujeitos a registro, quando consta de escritura pública, podem as partes atribuir eficácia real. Mas neste caso, a promessa só produz efeitos em relação a terceiros depois de registada. Exatamente, meu caro. Nós, a partir do momento em que celebramos um contrato de promessa, se tratar de um bem imóvel elaborado junto de uma escritura pública, e automaticamente devemos registrar. Registrar é, vamos junto à conservatória, pegamos na certidão comercial, na certidão predial do imóvel em questão e registramos o contrato de promessa. Significa que se outra pessoa adquirir, eu poderei perseguir a coisa e reaver na minha esfera jurídica patrimonial. E farei através de quê? Através de uma ação de preferência. Exatamente, de uma ação de preferência. Vamos lá já chegar. Entretanto, o pacto de preferência. O pacto de preferência também é a faculdade que uma pessoa dá, a faculdade ou o direito que uma pessoa, que é o titular do direito real, dá à outra de lhe fazer adquirir o bem em questão numa situação futura. Exatamente, eu chego até assim, meu caro. Tenho aqui o meu Código Civil, infelizmente, é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho. O meu Código Civil, tenho aqui outras legislações, mas eu gosto mais do meu Código Civil. Tenho aqui o meu Código Civil. Quer comprar? Tá bem. Eu vou vender daqui a 2 meses e logo vou dar preferência a ti. O que é que o senhor faz? Registra. Registra o pacto de preferência que foi dado assim. Fazendo o registro, dá a eficácia real. Havendo a eficácia real, se eu, na verdade, não vender assim e vender a uma outra pessoa, poderá perseguir a coisa e vai fazer com que o bem volte para a sua esfera jurídica patrimonial porque tem efetivamente preferência. E é uma preferência real. Se não há eficácia real, logo existirá aqui apenas uma relação obrigacional e, consequentemente, nada mais poderemos fazer. Meus caros, espero que esteja a ser bem claro em relação a isso. Bem, para além disso, ou dos convencionais, existem então os direitos reais de aquisição legal, ou seja, existem determinadas circunstâncias que a própria lei já nos atribui a qualidade de preferentes, ou seja,
a possibilidade de adquirirmos um bem. E essa situação ocorre normalmente nos casos dos enfiteutas. Exatamente. Quando vamos falar sobre a enfiteuse, o enfiteuse em relação ao senhorio ganha a qualidade de preferente, ou seja, essa preferência é uma preferência legal, na medida em que, caso o titular do imóvel dado em enfiteuse queira vender, tem que dar preferência a quem? Ao enfiteuta. O mesmo acontece, por exemplo, com o inquilino no que tange ao contrato de arrendamento. Enquanto eu estiver arrendado no imóvel, como estou agora, por exemplo, se o meu senhorio quiser vender este imóvel, no qual eu estou agora a gravar este vídeo, deverá primeiro contactar-me. Meu, estou a vender o imóvel, queres comprar? Se eu dizer que sim, compro. Se dizer que não, aí sim ele pode vender a terceiros. É uma preferência legal, ou seja, é um direito real de aquisição legal. Também sucede, por exemplo, com a compropriedade. Havendo dois comproprietários de um imóvel, logo, se o outro quiser vender a sua parte, deverá dar preferência ao outro comproprietário. Nas sociedades, por cotas ou anônimas, imaginamos que se um dos sócios quiser vender as suas ações ou as suas cotas, deverá dar preferência a quem? Aos outros sócios. Portanto, são situações em que a própria lei já atribui aqui um direito de preferência em relação aos demais e, portanto, é um direito real de aquisição, é porque permite eu poder adquirir um certo bem na minha esfera jurídica patrimonial e é um direito real de aquisição legal. Portanto, meus caros, em relação a essa classificação, que é, por sinal, a mais importante da doutrina, a doutrina fala melhor, com maior esclarecimento sobre esta matéria, é tudo. Mas, para além disso, existem outras classificações, como eu ia dizendo, e vamos destacar aqui, por um lado, os direitos reais maiores e os direitos reais menores. Quais seriam os direitos reais maiores, meus caros? Os direitos reais maiores, na verdade, não obstante as várias doutrinas apresentadas pelo nosso professor Teles Menezes de Leitão, nós podemos concluir que os direitos reais maiores são efetivamente aqueles que permitem ao seu titular aproveitar os seus poderes e o único direito real maior que existe é efetivamente o direito de propriedade, enquanto que todos os outros direitos reais são menores. Entretanto, os direitos reais sobre coisa própria e sobre coisa alheia também vai, na verdade, tender aqui nessa dinâmica, não obstante as várias doutrinas apresentadas pelo professor Teles Menezes de Leitão. Porém, nós ficamos aqui com a ideia de que, regra geral, o único direito real sobre coisa própria é efetivamente o direito de propriedade, e aqui não há contestação. Porém, no que tange aos direitos reais sobre coisa alheia, colocam-se aqui algumas dúvidas em torno dos direitos de superfície. Por quê? Porque imaginem que eu tenho direito de superfície sobre o solo, né? Já sabem que nos termos da nossa Constituição da República, a terra é originariamente propriedade do Estado, ou seja, o único ente que pode ter propriedade sobre o solo é o Estado e faculta-nos a nós, meros cidadãos, o direito de superfície. E o direito de superfície, como estamos aqui a aprender, é um direito real menor, é um direito real de gozo, que não nos dá os três poderes, ou seja, a faculdade de usar, fruir e dispor. Consequentemente, ainda assim a dúvida que se levanta é em torno daquilo que nós vamos incorporar sobre o solo. Pois é, eu incorporei a minha casa e a casa não deixa de ser minha, eu sou o proprietário da minha casa. Então já começa a existir aqui uma certa dúvida na doutrina em torno da questão do direito de superfície. Porém, em linhas gerais, o direito sobre a coisa própria é exclusivamente direito de propriedade, não obstante a dúvida que existe aqui em torno do direito de superfície, se vamos incluí-lo, quer direito sobre coisa própria ou sobre coisa alheia. Meus caros, em suma é isso. Hoje a minha abordagem girou em torno da classificação dos direitos reais. Espero eu ter sido claro e coerente na minha abordagem. E caso não tenha sido, já sabe, não hesite, entre sempre em contato através das nossas redes sociais que estão aqui na descrição, ou aqui na descrição, enfim. É importante que comece já a se familiarizar com o YouTube. Tem a descrição, leia a descrição, encontre aí todos os meios possíveis de facilitar a sua compreensão. Temos aí a classificação em capítulos, né? Já temos aqui a classificação em capítulos. Se não quiser entender uma matéria específica, quer saltar, vai ver já a matéria que lhe interessa, ver a descrição dos vídeos, enfim, é importante que se familiarize com o YouTube, nós estamos aqui para ajudá-lo. Então facilita-nos
também que conheça o YouTube. Se tiver até dificuldades em certas matérias, pode ir para nossas playlists ou listas de reproduções para que, de modo sequenciado, possa ver todas as nossas aulas ligadas a uma certa matéria concreta. Então, se assim fazer ou proceder, claramente que terá melhor entendimento sobre todas essas questões. Mas então, como eu ia dizendo, é basicamente tudo o que eu tinha preparado para hoje. Como sempre, é um prazer enorme estar aqui disponível para si e partilhar conteúdo consigo. E eu agradeço bastante a sua audiência e pelo tempo que tem disponibilizado para estar aqui a aguentar esse chato como eu. E, portanto, muito obrigado por tudo. Eu espero por si na próxima aula. Como sabe, sou o Jorge Reis e este é o Jusbier.